Bom, primeiramente, eu que agradeço. É um prazer participar dessa entrevista com você. Frank, a gente já se conhece já há mais de 10 anos, a gente já se conhece há 11 anos. E falando da minha carreira, eu vou te contar uma coisa que eu acredito que você não saiba. Uhum. O meu primeiro trabalho foi quando eu tinha 17 anos de idade. Eu comecei a trabalhar numa loja de vestuário masculino que se chamava Oliver, aqui no Shopping Center Iguatemi. Eu comecei a trabalhar como estoquista nessa loja, e naquela ocasião era final de ano, então, assim, um movimento enorme no shopping. Eu fiz isso na época porque eu queria viajar nas férias, e aí eu quis ganhar o meu primeiro dinheiro aí para eu poder fazer isso, né? Mas, assim, eu estou comentando isso porque, para mim, foi um grande aprendizado. Eu trago coisas importantes desde aquela época, né? Principalmente aí em relação à importância da forma como a gente atende nossos clientes, né? E aí, só dando sequência aí, eu cursei Direito, fiz faculdade de Direito, comecei a trabalhar na área, ainda na faculdade, a gente fazendo estágio. Depois que eu me formei, né, eu continuei trabalhando nessa área, sempre com um foco muito grande na área tributária, sempre trabalhei nessa área, né? Então, a parte de defesas administrativas, defesas judiciais, até mesmo uma parte de consultoria, mas assim, respostas a questionamentos, né? E eu estou fazendo essa observação porque depois eu fui aprender realmente o que é consultoria. Uhum. E foi aí que eu comecei a ter contato com o comércio exterior, pela proximidade que ele tem com a área tributária. Comecei a gostar, comecei a ter algumas demandas relacionadas à classificação fiscal, regime aduaneiro especial, né? E aí eu comecei a ter contato com essa área, comecei a gostar bastante. Esse escritório que eu comecei a trabalhar logo que eu me formei, né? Eu fiquei 9 anos lá, fiquei bastante tempo. Quando eu saí para tentar empreender. Eu montei um escritório com outros 2 colegas que trabalhavam comigo. Aí, nessa ocasião, já o meu foco já era mais a área aduaneira. E aí, quando eu montei esse escritório, surgiu uma oportunidade para mim que foi bastante importante para a minha carreira, que foi quando eu recebi o convite de um certo holandês para ir trabalhar numa Big Four, na área de consultoria aduaneira. Esse time de consultoria aduaneira era um time de referência no Brasil, nessa área, um time pioneiro, e aí foi um grande aprendizado para mim. Foi na UI, né, Frank? E o holandês é você? E foi um grande aprendizado para mim. Aí que eu fui aprender realmente o que é a consultoria, o mundo da consultoria. Eu passei a ter uma outra visão em relação a isso. Não é responder questionamento, muito pelo contrário, é conhecer, entender o negócio do cliente, entender como o nosso trabalho se encaixa e resolve os problemas do negócio do cliente, né? Isso foi, para mim, uma experiência muito rica, né? E aí, já trabalhando aí com foco na área de consultoria, depois que eu deixei a UI, eu fui trabalhar em um outro escritório, fui lá com o intuito de criar essa área de consultoria dentro do escritório, e aí veio a Wisefor, né? A gente veio a ideia de criar a Wisefor e criamos a Wisefor. Mas vamos falar mais da Wisefor depois, né? O começo disso tudo, na verdade, assim, da minha parte, sempre tive vontade de empreender. Desde a época que eu criei lá aquele escritório, lá atrás com outros 2 colegas, eu tinha essa vontade, né? Mas aí, o que começou a acontecer foi que a gente começou a perceber, ainda na época de UI, a gente começou a perceber que o comércio exterior no Brasil estava passando por um momento de transformação. Começou lá atrás, ali, 2012, 2013, né? Então, a gente percebeu que isso estava acontecendo, que a digitalização é uma coisa que ia entrar forte no comércio exterior, e essa ideia de um dia ter uma empresa de consultoria, ela começou ali, né? Mas ela ganhou muito corpo, né, com o passar do tempo e com todo esse movimento que está acontecendo no comércio exterior. A gente começou a entender a necessidade
de ter de uma empresa de consultoria ter um processo mais flexível, ter um processo mais focado na digitalização. E quando eu falo de digitalização, não é simplesmente criar software, não é isso, é agregar a digitalização na entrega da consultoria, como consultoria, né? E aí, esse movimento foi se intensificando, a gente foi percebendo que, poxa, realmente está acontecendo, e aí aconteceu aí em 2021, começo de 2021, que a gente tomou a decisão de criar a Wisefor. Os fundadores da Wisefor são o Igor Scarpinetti, o Lucas Parolin e eu, que vos falo, né? Somos em 3 fundadores. Nós 3 trabalhamos juntos, né? Na UI, depois cada um aí teve o Igor continuou, o Lucas chegou a trabalhar em outras empresas, eu também, e aí a gente se juntou novamente. Eu gosto de falar disso. O nome da Wisefor, nós, na época que estávamos criando a empresa, nós contratamos uma pessoa para desenvolver a marca, desenvolver até layouts, né, dos nossos papéis, né? E o nome partiu dessa pessoa, desse profissional. Mas o que a gente gostou no nome e que teve fit com o que a gente pensa como negócio, primeiro, né, tem essa jogada do WISE, que para mim tem muita ligação com sabedoria, com a forma como se lida com o trabalho, né? E aí o for, ele tem a ver com um trocadilho for para, né, e a letra e o número 4 também, né? O for Customs Experts. Então, seria a sabedoria para desenvolver os nossos trabalhos. E aí, Frank, tem uma outra questão também que para nós é muito importante, que está ligado ao número 4. São 4 elementos para nós que são fundamentais na nossa atuação, não só profissional, mas até pessoal, né? Que é fazer o bem, falar o bem, enxergar coisas boas e escutar o que for bom, né? Esse foco em fazer a coisa certa, fazer bem, é uma coisa que a gente tem um apelo, e daí o Wisefor também. Temos aí como destaque, Frank, o trabalho em relação à certificação OEA. E aí, quando eu falo certificação OEA, não é só o pedido da certificação, mas a assessoria no ongoing, né, na gestão dos requisitos da certificação. Nós trabalhamos bastante também com regimes aduaneiros especiais, né? Por exemplo, o drawback, o recoff, e aí também não é só implementação, é uma abordagem meio flexível, estudo de viabilidade, até mesmo gestão. Tem clientes que nós fazemos gestão de regimes como drawback e recoff, estruturação de novos negócios. Então, uma empresa que está vindo para o Brasil ou que vai estruturar sua operação uma nova operação aqui no Brasil, um olhar voltado aí para o sourcing, né, internacional, os impactos aduaneiros, os requisitos, os benefícios, as obrigações, né? É algo também que a gente também trabalha bastante. Classificação fiscal é um tema super relevante, que também a gente trabalha bastante. E, assim, um diferencial nosso, assim, né, nessa abordagem está relacionado certamente à forma como a gente trabalha, a questão de geração de informação, né? Desenvolvimento de soluções, controles, tratamento de dados para gerar informação para o cliente, né? Tanto em relação a benefícios, aproveitamento de benefícios, como também tentar, né, gerar dados, gerar informações relacionadas até mesmo com o que é de compliance, né? É aí que eu acho que a gente consegue ter um diferencial na nossa abordagem. A situação fiscal é muito importante mesmo no Brasil, Frank. Eu costumo dizer que é o principal driver para a tomada de decisão em relação à incidência de tributos, né? A partir da definição da classificação fiscal, que tudo pode acontecer. E aqui no Brasil a gente tem um ambiente tributário muito complexo, né? Então, assim, não é só falando de importação. Muitas vezes as pessoas pensam que classificação fiscal está relacionada à importação, mas não é só, né?
Na importação, sem dúvida nenhuma, é importante porque, além de definir os tributos federais e até mesmo o ICMS, dependendo da situação, tem algumas questões ali que podem influenciar. Existe aí enquadramento ou não em origem, né, benefício de origem, pode ter algum tipo de impacto também na questão da definição do ICMS para revenda, né, se a alíquota vai ser 4%, vai ser 12% ou vai ser 7%. Que mais? Tem também impacto em relação à aplicação ou não de benefícios tributários na importação, os próprios ex-tarifários, reduções tarifárias, né? Então, assim, a classificação ela é realmente muito importante. Se a empresa vai fazer uma exportação, o cliente dela vai usar um certificado de origem no destino, isso também tem uma relevância enorme em relação à classificação fiscal. Então, é realmente um tema muito delicado dentro aí da sistemática tributária no Brasil. Além de você ter o risco tributário, e o risco pode ser de você fazer um recolhimento menor ou até mesmo um recolhimento maior e não estar sabendo disso, né? Mas tem também a questão operacional, que é super importante, principalmente aí nesses últimos tempos, que a gente vê como que as cadeias de suprimentos estão super, né, complexas aí, com tempos, custos, inclusive, né? Então, uma parada aí numa mercadoria, né, de um processo aduaneiro, num canal de conferência e um problema de classificação fiscal, ele pode retardar muito a chegada da mercadoria à empresa e travar uma produção, né, ou até mesmo atrasar uma entrega para um cliente, o que pode envolver multa, não só multa aduaneira, né, multa tributária, mas pode envolver uma penalidade ali na relação comercial que você tem com o teu cliente também, né? Existem oportunidades, assim, eu gosto sempre de fazer um disclaimer, Frank, que quando a gente pensa em oportunidade de classificação, a gente nunca pode tirar da mente a questão do compliance, né? Então, fazer uma classificação, o que a gente costuma dizer, nunca olha a alíquota do tributo. Então, esse é um disclaimer que eu faço sempre. Mas feito o disclaimer, de fato, eu posso, utilizando a técnica de classificação, eu posso encontrar ali um destaque, uma redução de IPI, uma redução de imposto de importação, a possibilidade de aplicação de ex-tarifário. Existe uma outra questão também que poucos sabem, aplicando ali o conceito de combinação de máquinas, né? Quando eu tenho lá a possibilidade de aplicar a combinação de máquinas, eu tenho diferentes máquinas que em conjunto têm uma função específica, eu posso, usando essa técnica, fazendo essa combinação, eu vou utilizar só uma classificação fiscal para o conjunto. E muitas vezes o que acontece no final das contas é que na combinação, a alíquota não do imposto de importação, mas do IPI acaba sendo reduzida, né? E o IPI, para quem compra equipamento, o IPI é um custo, né? Ele não é acreditável. Então, de fato, é um tema que pode trazer aí muitos benefícios para as empresas também. Para falar de catálogo, eu só queria dar um passinho atrás e falar da DOIMP, né? Uhum. Então, naquele movimento de modernização do comércio exterior, que eu falei que foi até o que motivou a criação da Wisfor, o governo brasileiro criou a DUI, né, para exportação, que foi um marco importante, e agora o governo brasileiro está trabalhando no desenvolvimento do novo processo de importação e a criação da DOIMP, né? Então, a DOIMP ela vai ser uma quebra de paradigma, ela é um processo novo, efetivamente. Eu acho importante que todos tenham consciência disso. A forma como as operações são feitas hoje vai realmente mudar. A forma como as informações são prestadas para o governo no registro de uma declaração de importação vai mudar, né? Agora, isso tem ganhos nisso, né? Então, vai acontecer uma unificação de dados e uma unificação de entes governamentais que participam do processo. Então, informações que eu prestava 4, 5 vezes para diferentes órgãos, eu vou ter tudo isso consolidado dentro de uma declaração única, né? Então, isso é algo positivo. Tem também aí as licenças de importação vão deixar de ser processo a processo, né? Vai ser por um período, por uma quantidade de itens. Então, isso também
vai simplificar a vida de quem opera no comércio exterior, pelo lado do importador, né? E também para o próprio governo, né? Eu acho que é um ganha-ganha. E um dos pontos da DOIMP é justamente o módulo do catálogo de produtos. E aí tem uma questão extremamente relevante para o mercado do comércio exterior como um todo, não só para os importadores, mas também para o próprio governo. O que acontece? Hoje, o cadastro de materiais, ele é algo que fica dentro, né, dos controles das empresas importadoras. Então, eu tenho lá no meu RP o meu cadastro de materiais. Na medida que eu vou fazendo as importações, eu vou lançando essas informações lá, mas esses dados estão sob o poder das empresas importadoras. O que a DOIMP vai fazer? Ela cria lá um módulo que chama-se catálogo de produtos, e nesse módulo, os importadores vão precisar trazer basicamente todas essas informações do cadastro de materiais, né? Descrição, classificação fiscal, part number, os atributos do catálogo de produtos que foram criados, né? Que são atributos técnicos para cada NCM, eu vou ter que setar isso, então tenho lá um part number, vou ter que entender quais são os atributos e trazer isso tudo para dentro do portal único, que é onde vai ficar o catálogo de produtos. E aí, qual que é o ponto? O ponto é que o governo vai conseguir fazer uma análise disso antes da operação acontecer, porque quem não fizer antes não vai conseguir importar. Então, é uma quebra de paradigma, primeiro porque hoje é uma informação que está sob meu poder como importador e vai passar a ser compartilhada previamente com o governo. O governo vai ter condição de atuar em cima disso antes do processo acontecer. Então, questões como, por exemplo, a classificação fiscal, a existência de antidumping, a aplicação, eventualmente, de destaques, isso tudo vai poder ser verificado pelo governo antes, o que é algo que pode ser bom ou pode ser ruim, vai depender de como que as empresas vão se preparar para isso. Então, aí tem uma questão que eu acho que é também importante colocar para os importadores, né? Quando me perguntam sobre, quando vai implementar? Acho que a melhor resposta para essa pergunta é, já está sendo implementado. O governo já disponibilizou isso em ambiente de treinamentos, né? Agora, o deadline de quando isso vai efetivamente começar a ser obrigatório, eu acredito, Frank, que isso vai acontecer aí 2023 para 2024, tá? É o que me parece razoável pelo estágio que as coisas estão hoje, né? Essa é a minha expectativa. Nesse projeto de implementação, o governo está disponibilizando em ondas, né, os atributos. Então, já foi disponibilizado do capítulo 1 ao 49 da TEC. Existe uma programação para, em breve, ter mais um lote, e, se não me engano, um outro lote mais no final do ano, tá, Frank? Então, qual que é a oportunidade que existe hoje para as empresas? Já utilizar o que está sendo disponibilizado para fazer uma autoavaliação, né, do que precisa ser ajustado e trabalhar com isso como se já estivesse valendo. Então, a partir de hoje, eu tenho um item que, né, atualmente está entre 1 e 49 da TEC, eu já começar o meu processo já de cadastramento, vamos dizer assim, né, olhando para catálogo de produtos, já começar a fazer esse exercício como se já estivesse valendo. A ADI não vai ser registrada dessa forma? Não, por enquanto não. Mas se preparar é fundamental, porque, Frank, eu conheço empresas aqui que têm 20, 30 mil itens no cadastro. Então, se antecipar e aproveitar que isso está sendo disponibilizado, eu entendo que é mais do que uma oportunidade, é de fato uma necessidade. Olha, Frank, o que a gente tem discutido e já trabalhado com os nossos clientes em primeiro lugar, as empresas precisam ter consciência que elas vão precisar efetivamente revisar o cadastro de materiais. Não tem outra alternativa, Frank, porque, assim, esses atributos que foram criados, eles não necessariamente já são considerados pelas empresas hoje no atual processo de descrição das mercadorias, né? Então, pelo menos fazer um mapeamento do que está sendo adicionado para todos os itens, isso vai ser necessário, né? Então, aí entra um desafio, que é a quantidade de itens, e um outro desafio, que é a disponibilidade de recursos dentro das empresas, né?
nós sabemos que, né, as empresas hoje elas têm cada vez mais uma estrutura enxuta. O processo de definição, de descrição, e agora o processo de identificação dos atributos do catálogo, ele vai requerer a participação da área técnica, responsável pelos materiais, e essas pessoas elas não estão 100% disponíveis para isso. Então, isso é um grande desafio, e precisa ser tratado a partir de agora, justamente por ser um desafio muito grande. Uma outra questão, Frank, é a parte do processo em si, né? Porque um ponto, por exemplo, que a gente tem diagnosticado é que quando a gente olha para uma indústria, por exemplo, a indústria ela enxerga a parte de cadastro de materiais produtivos como algo, né, em relação, pensando nas informações técnicas necessárias, como algo mais acessível, porque, poxa, é o material que eu produzo, o insumo, eu domino mais essa questão técnica, porque está dentro mais do meu core, vamos dizer assim, tá? Agora, materiais que não são produtivos, por exemplo, peças de equipamento, alguns itens de consumo, isso oferece um nível de dificuldade maior para acessar informações. Então, olhar também para o processo é algo necessário, porque é bem provável, e a gente já tem experimentado isso, que algumas áreas que hoje não necessariamente estão envolvidas no processo de classificação fiscal, ou até mesmo parceiros, fornecedores, passem a ter que ter uma colaboração, um envolvimento maior no processo. E uma outra questão, essa também fundamental, a parte sistêmica, né? Porque a forma como é feito hoje, eu ainda consigo ter a descrição, a NCM dentro do meu ERP, né? Eu como importador. Porém, esse nível de detalhe que o catálogo vai exigir em relação aos atributos, por exemplo, isso é algo que não vai ser possível ser customizado no RP. Não vai fazer sentido ter uma customização desse nível para atender uma exigência que é feita só no Brasil, né? Então, estudar e buscar soluções sistêmicas para fazer uma integração, seja com o RP, seja com o próprio portal, para poder fazer uma gestão dessas informações, né, desses dados, algo também que a gente enxerga como um desafio e algo que as empresas precisam olhar claramente. Tem uma abordagem bem flexível, tá, em relação não só a esse tema, mas a tudo que a gente trabalha aqui na Wisefor. Mas, assim, os trabalhos que nós fazemos, eles podem variar desde um mapeamento mais simples entre o que existe hoje no catálogo de produtos em termos de atributos e o que a empresa possui já dentro das descrições, dentro das documentações dela, né, fazer esse mapeamento. Pode envolver um trabalho mais denso de revisão, efetivamente, né, desse cadastro como um todo, né? Pode também ser um trabalho que vai buscar fazer uma revisão do processo interno e um desenho de um cenário futuro de processos, né? Pode envolver também uma parte de assessoria ongoing, né? Então, ó, a partir de hoje, quando vier um item, a gente assessora o cliente a fazer não só classificação, não só descrição, mas também já definir atributos. E isso tudo também combinado com a parte de ferramenta, né? A gente desenvolveu já, juntamente com um parceiro nosso, uma ferramenta web-based que vai fazer o link, né, com um catálogo de produtos. Então, eu vou popular essa minha ferramenta com as informações corretas, ela faz o link e a interface com o catálogo de produtos dentro do portal, havendo qualquer tipo de atualização, porque isso também pode acontecer. Amanhã o governo pode entender que um outro tributo precisa ser adicionado, né? É gerado um log, a gente consegue ter uma visibilidade de quando isso é necessário ser revisado, né? E a gente já está também trabalhando aí no desenvolvimento de uma ferramenta que vai ficar show de bola, que ela vai abranger um pouco mais, vai abranger um processo como um todo. Não vou ficar dando muito spoiler agora, mas a gente vai ter novidade aí em 60 dias, mais ou menos, em relação a isso também, tá, Frank? Então, é uma abordagem bem flexível, que pode ser de ponta a ponta ou em apenas alguns steps do processo, tá?
porque a Wiseflow é uma empresa que ela direciona suas entregas para solucionar efetivamente os problemas dos clientes, né? Então, nós estamos preocupados em entender qual que é a real necessidade que ele tem e atacar essa necessidade e solucionar essa necessidade. Não é simplesmente porque somos bons tecnicamente, é porque a gente busca efetivamente solucionar o problema do cliente e a gente tem uma abordagem completa para isso, especialmente aqui nesse assunto relacionado ao catálogo de produtos.